um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e um dos maiores ídolos da história do país. Ayrton Senna conquistou tudo que era possível dentro das pistas e fora dela se tornou um ídolo eterno. No vídeo de hoje separamos 5 histórias absurdas envolvendo Ayrton Senna. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente trouxe 5 absurdos de Ayrton Senna e hoje eu estou aqui com o Digo Black por trás da câmera Seik, que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 12.615. 12.615 likes, saiu agora, né, uma série sobre o Ayrton Senna na Netflix, que inclusive eu quero ver, ainda não vi, não tive a oportunidade, mas que está sendo muito elogiado, inclusive, na produção, no nível da qualidade. O nosso gordinho sapeco, que é o Luca, falou que está muito bem feita, inclusive. E eu acho que a principal polêmica que está sendo comentada aí, né, pra quem ainda não viu, que já deve ter ouvido falar sobre, é sobre a Galisteu. E essa vai ser a nossa 5ª posição aqui. Pra quem não sabe, o Ayrton Senna teve algumas namoradas, né? Ele já era um homem adulto e tudo mais, então já tinha tido alguns relacionamentos. E alguns ficaram bem famosos, como por exemplo, com a Xuxa e com a Galisteu. A Galisteu, inclusive, viveu com ele 1 ano e meio e viveu com ele até o último dia da vida dele. Então, tipo, foi esse momento final, né? E ela, obviamente, teria algum destaque porque ela tá acompanhando ele em vários momentos que passam na série. Só que a série dedica apenas 2 minutos e alguns segundos pra poder falar sobre ela e pra poder falar da relação que ela tinha com ele. Inclusive, algumas pessoas notaram que nos episódios onde aparece a Xuxa, onde supostamente aparece a Xuxa, a gente vê algum rolê que, na verdade, na vida real, quem tava junto dele era a Galisteu. E por que fizeram isso? Por que tiraram ela da série? Ou então, por que substituíram ela pela Xuxa em alguns momentos? Segundo o portal Notícias da TV, a irmã do Ayrton, a Viviane Senna, foi quem tentou excluir a Galisteu da série. Não só, tipo, encurtar a história dela, excluir de fato. Não era pra Galisteu aparecer na série. Inclusive, quando a série estava sendo negociada, ela impôs isso pra Netflix e falou que não ia ter série se tivesse a Galisteu. E a Netflix foi grandona e falou, bom, não vai ter série se não tiver a Galisteu. Ficou nesse embate então, né? Chegaram no meio termo e assim então reduziram a participação dela chegando no meio termo, né? Nem cortaram ela totalmente e nem contaram a história dela por completo. E bom, essa briga entre a Viviane e a Galisteu começa lá em 96, há um bom tempo atrás, né? 2 anos depois que o Ayrton tinha sofrido acidente e falecido, quando a irmã do Ayrton foi até uma entrevista e acusou a Galisteu de estar se promovendo em cima do óbito do irmão dela. Pô, nessa entrevista ela fala um monte de barbaridade e ela chega a falar que a Galisteu era só uma namoradinha do momento, como muitas outras, e que ele não tinha nenhuma intenção de um dia casar com ela. Por isso, ele nunca ia considerar ela viúva dele. Que é algo, né, pô, bem sensível, né? Sim, pô. Pela situação. Então toda essa briga foi revirada, foi remexida e agora foi levantada novamente e a Galisteu se pronunciou. Ela falou o seguinte: a única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar pra vocês esse último 1 ano e meio da minha vida ao lado dele. E eu acho que vocês vão amar. Bom, vai lembrar que nessa mesma entrevista que foi feita lá em 96, a Viviane falou que os motivos pelo qual a família não gostava dela e pelo qual a família se sentia prejudicada por ela não iam ser revelados porque iam contra a imagem da própria Adriane. Então, cara, é tipo algo que pode ser realmente bem pessoal, bem pesado, e pelo jeito teve algum momento ali em que a relação entre ela e a família foi quebrada, né? Mas de qualquer forma, não dá pra você ficar mudando a história, né? Você não gosta da garota, tudo bem, né? Mas tipo assim, ela participou, ela era a namorada dele. Ela teve um impacto na vida essa dele, época, né? Não dá pra... Ah, eu gosto da Ivete Sangalo, vamos botar a Ivete Sangalo então como namorada do Ayrton Senna. Não é assim que funciona, né? Na 4ª posição, a gente vai falar sobre uma briga que ele teve com o Schumacher. Essa briga aconteceu em 92 no GP da França e resultou de uma briga que começou na corrida anterior. Então tudo aconteceu na França, mas começou no GP do Brasil. Bom, aqui no Brasil, o Senna estava estreando aí um modelo de carro, era um carro novo, que ele ainda não tinha dirigido, e esse carro não estava totalmente preparado. Tanto é que o motor do carro falhou algumas vezes e em uma dessas vezes falhou tanto que ele perdeu a aceleração e ele perdeu velocidade muito rápido. Numa corrida, alguém que tá andando na frente perder a velocidade é perigoso. Você pode literalmente afundar dentro do carro do cara. E quem tava vindo atrás do Ayrton Senna era justamente o Schumacher, que quase bateu nele e que ficou muito puto com o Ayrton Senna. O Schumacher então falou que era muito difícil acreditar que o Ayrton Senna, 3 vezes campeão do mundo, tivesse feito aquilo de uma forma sem querer, né? E o Senna falou que ele tinha falado besteira, falando que ele não tinha feito de propósito, que realmente o motor tinha falhado e tal. E já ficou um climão entre os dois pro próximo GP, que ia ser o da França. Então já na primeira volta do GP na França, no fim de uma grande reta, o Schumacher tentou ultrapassar o Senna, só que daí ele acabou tocando o carro do Senna, o aerofólio dele acabou batendo, né, aquela partezinha de trás ali, acabou tocando o carro dele, acabou tocando diretamente no pneu. O Senna então rodou na pista e não conseguiu continuar na corrida. Quem conseguiu continuar na corrida foi o Schumacher, que além de ultrapassar ele, continuou e tirou o Senna da corrida. O Senna ficou muito puto com ele, a corrida foi meio que parada naquele momento, ele aproveitou dessa paralisação pra chegar nele e falou: bom, como é que você faz isso, né, cara? Você podia tirar minha vida, podia me ferrar e tudo mais. É perigoso, né? Perigoso pra caramba. E esse bate-boca entre os dois foi registrado por um repórter e
naquela época foi o principal assunto, porque a gente tava vendo ali Schumacher e Senna, né, que são dois dos maiores corredores, brigando pela primeira vez. Na segunda posição, a gente vai falar dos números que o Ayrton tem na Fórmula 1, como, por exemplo, 3 títulos, né, onde ele foi campeão mundial da temporada completa, 41 vitórias, onde ele venceu 41 corridas, 65 poles, que é quando o cara consegue ficar entre os 3 primeiros e se classificar para depois largar lá na frente, né, 80 pódios que ele conseguiu se colocar, 2.931 voltas lideradas, quase 3.000 voltas na frente como líder, o que é muito impressionante. E ele ainda tem alguns recordes que ele mantém até hoje, como, por exemplo, o corredor com mais vitórias de ponta a ponta. Ou seja, que larga em primeiro, fica em primeiro durante toda a corrida e que termina em primeiro. Ele tem 19 corridas que ele ficou em primeiro de ponta a ponta. Caralho, pô, isso é loucura, mano. Na segunda posição, a gente vai falar de uma polêmica que apareceu agora recentemente, 2016, um bom tempo depois que o Ayrton já tinha falecido, inclusive, sobre um possível namoro dele com uma menor de idade. Um relacionamento que ele teria tido quando ele tinha 24 anos com uma garota de 15 anos. Esse relacionamento teria acontecido em 84 com a Adriana Yamin, que é filha do fundador da marca Corona, que é fabricante de duchas e, né, tinha uma grana bem boa já naquela época. Inclusive, o pai dela e a família dela conheciam a família do Ayrton Senna e eram a favor da junção dos dois, que os dois tivessem um relacionamento. Ela, então, recentemente, em 2016, lançou um livro contando sobre esse relacionamento também, em parte do livro, e lá ela contesta como que um cara de 24 anos tinha interesse em ficar com uma garota de 15 anos, que ela era muito infantil naquela época e que ela não tinha tanta maldade pra estar inserida na situação, né? E bom, como a gente falou, é um negócio quase que de família, né? As famílias queriam que os dois ficassem juntos. Tanto é que a família tinha um acordo com o Ayrton Senna, que eles pudessem se beijar naquela época, o Ayrton e a Adriane, mas que eles não fizessem sexo até ela fazer 18 anos. Então eles tinham um acordo da família com ele sobre sexo, né? Que é um relacionamento já totalmente estranho, né? E olha que doideira pra deixar ainda pior. Como ele era um cara que já era mais velho, ele já tinha 24 anos, ele ia ter que esperar ela ficar maior pra poder ter relações sexuais com ele. O relacionamento era aberto pra ele, pra ela não, mas pra ele, pra que ele pudesse matar ali, né, as exigências dele. Mano, olha que loucura, mano. Então, por um bom tempo eles se relacionaram assim, ele viajava por fora do Brasil e ele tinha esse direito de ficar com quem quisesse, e aí, né, ele ficava com quem queria. E em algum momento ela descobriu, quando ela já tinha 17 anos e estava chegando perto de fazer 18, que ele ainda fazia isso quando ele teoricamente já não precisava mais, porque faltava pouco para esperar, né, para poder fazer o que ele queria. E ao mesmo tempo ele tinha mentido para ela e não teria feito isso somente lá fora, fazia também no Brasil e fazia com pessoas próximas a ela. Então teria sido quando ela se decepcionou com ele e teria terminado o relacionamento. Pessoal, recado rapidinho aqui, a gente tem uma parceira que é a Stake. Se você ainda não conhece a Stake é um ótimo local para poder acompanhar esportes. Você gosta de futebol? Gosta de Fórmula 1? Gosta de NBA? Gosta de lutas? Você pode acompanhar tudo isso em um único só lugar, de graça, sem ter que botar nenhum centavo, certo? É só clicar aqui embaixo, vai ter um link. Nesse link vai abrir já com o nosso cupom, que é o cupom Planeta Novo. Você faz sua conta lá e já pode assistir o Brasileirão, a Libertadores, a Sul-Americana, a Premier League, a NBA, Fórmula 1, a todo tipo de esporte. E bom, lá dentro também você pode fazer suas apostas, porque a Stake é literalmente uma das 3 maiores do mundo e tá totalmente regularizado aqui no Brasil e tá seguindo todas as regras desde sempre. Então, se você é maior de 18 anos e tá podendo tá com um dinheirinho aí a mais, sobrando uma bobeirinha aí, 30 pila, 20 pila, vai lá, faça sua bet na Stake, mas vai lembrar, gente, sempre com responsabilidade e com dinheiro que não vai fazer falta. Se o dinheiro tem compromisso, não usa pra isso, beleza? E na primeira posição a gente vai falar sobre o falecimento de Ayrton Senna, que aconteceu no dia 1º de maio de 1994, e que é uma história que começa antes disso, né? É a terceira corrida da temporada e era o GP de San Marino, ou de Imola, né? Esse é um GP que inclusive foi trocando de nome, né, durante o tempo, então ele já teve outros nomes em algum momento, mas o nome mais comum é esse mesmo, o GP de Imola. E igual em todos os GPs, eles chegaram antes, né, fizeram os testes de pista e tudo mais, e a gente teve alguns problemas antes da corrida, inclusive dias antes. Na sexta-feira, o Rubinho Barrichello, por exemplo, sofreu um acidente grave e foi parar no hospital e quebrou o nariz nessa mesma pista. Ele estava testando a pista e ele quebrou o nariz enquanto ele corria e ele não pôde participar da corrida. E o próximo problema aconteceu no dia seguinte, quando nos treinos livres, o austríaco Roland Ratzenberger bateu com força na curva Villeneuve e foi levado ao hospital, mas acabou falecendo apenas 8 minutos depois. Então, um dia antes da corrida, pessoal, a gente teve um acidente naquele local, exatamente na mesma curva que o Senna ia bater no dia seguinte. O Senna viu a situação, ele ficou muito bravo com o que tinha acontecido, e não queria que tivesse a corrida, ou ele queria que alguma coisa mudasse. Tanto é que depois desse negócio, um dia antes do Senna falecer, ele estava pedindo para que os outros pilotos criassem ou recriassem, né, a comissão de segurança dos pilotos. Olha que doideira, cara, ele estava pedindo isso um dia antes de falecer. Apesar disso, ele foi convencido a participar da corrida, outros pilotos também foram convencidos a continuar com a corrida, porque era um compromisso comercial e tinha muita coisa envolvida
corrida, principalmente dinheiro, né? Então, já na largada, o piloto J.J. Leto deixou o carro dele morrer, e aí, de novo, né, quando acontece uma corrida, acontece um acidente de sequência. Com isso, então, o cara que tava vindo atrás, que era o Pedro Lamy, bateu no carro dele e vários pedaços voaram na plateia e 4 pessoas que estavam assistindo se feriram. Isso na largada, tá? O Senna, então, que tava vivendo uma fase, né, extraordinária, tava na liderança, tava inclusive na 7ª volta fazendo ali uma ótima volta, foi a melhor volta dele na corrida. E então, na 8ª volta, ele entra na mesma curva ali, né, que tinha dado problema no dia anterior, se perde naquela curva e na curva seguinte ele acaba batendo exatamente como tinha acontecido no dia anterior. E olha o detalhe, né, cara? Ele conseguiu reduzir a velocidade que ele tava naquele momento, porque ele tava a 300 km por hora. Ele conseguiu reduzir, tipo, em menos de um segundo pra 200 km por hora. Nossa. Mas não foi o suficiente, porque ele bateu muito rápido. E naquele momento ele... É um esporte que tem esse tipo de colisão, é um esporte que a todo momento tem alguma batida muito rápida, né? Então muita gente viu, mas não ficou preocupado de imediato, né? Tanto é que ele se mexeu naquele momento também, a cabeça dele em algum momento se mexeu assim pro lado. E muita gente falou, bom, ó, se mexeu, então, né, não vivo. tá tão mal. Mas na verdade aquilo ali foi descoberto depois que era o próprio cabeça dele, tipo, reagindo ao impacto que ele tinha sofrido. Então, tipo, na verdade era mais um sinal negativo do que positivo. Imagina a adrenalina que não tava no corpo depois de sofrer o impacto, né? Então, e o cara que atendeu ele, o médico que atendeu, fala que ele não tava assim, que ele não tava, tipo, desesperado ou algo do tipo, que ele tava muito assim, tipo, calmo, muito tranquilo, e que o olhar dele dava pra ver que alguma coisa no cérebro dele tinha acontecido, que era alguma coisa muito grave, e ele fala que, ele usa essa frase, né, ele fala, eu não acredito em Deus, mas naquele momento eu senti que a alma dele tava partindo. Caramba. Então, tipo, né, forte. ele foi levado, inclusive, socorrido ali às pressas, foi levado de helicóptero para o hospital. Ele não conseguiu sobreviver. Inclusive, muita gente chega a acreditar que ele possa ter falecido já dentro da pista e que talvez isso não tenha sido noticiado para não impedir que o evento continuasse. E de forma prática, o que aconteceu é que com o impacto que ele teve contra o muro, um pedaço da suspensão dianteira da parte da frente, né, direita, quebrou e foi lançada diretamente no visor do capacete dele e atingiu ali a órbita acima do olho dele, o que não deu para ele muita chances de poder sobreviver, né? Então, às 1h40 da tarde, no horário de Brasília, o Cabrini teve que dar a notícia de que o Ayrton Senna realmente não tinha conseguido sobreviver. Então, o corpo de Senna foi trazido ao Brasil e foi feito um velório na Assembleia Legislativa em São Paulo, onde 100 mil pessoas visitaram lá o saguão onde ele estava. Além disso, 3 milhões de pessoas foram às ruas de São Paulo, Caramba. tipo, somente em São Paulo, gente. 3 milhões de pessoas, isso é mais do que, sei lá, final de Copa, qualquer evento que a gente imaginar, né? Além disso, mais de 2 mil jornalistas de todo mundo foram até o velório dele para poder cobrir aquele momento de despedida, né? O SBT, que estava para lançar uma novela, chegou a adiar esse lançamento por uma semana e o governo do Brasil declarou o luto oficial por 3 dias. Além disso, novas regras foram implementadas dentro da Fórmula 1, impedindo que novos acidentes do tipo aconteçam, né? Bom, então esse é o legado do Ayrton Senna, tem muito mais coisa pra poder falar aqui, muito mais história, inclusive tem essa mega produção que a Netflix fez agora, que se você ficou interessado vale a pena assistir, e eu quero saber qual outra pessoa que você quer ver aqui na nossa produção, no nosso 5 Absurdos, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis!